Queridos, vamos então à palavra de Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e Coríntios é uma igreja para não imitarmos. Há muito o que aprender com os erros daquela igreja, porque nós somos igreja do Deus vivo, suscetíveis também a muitas coisas que Deus não se agrada, que Deus não quer, não faz parte do compêndio, obrigado Oliveira, de ensino bíblico. Como falamos na quinta-feira, a igreja de Coríntios, ela era uma igreja gentílica, ou seja, não judeus, com judeus também. Boa parte da igreja, em razão da cidade ser muito próspera, muitos também eram cristãos, mas o evangelho estava iniciando. Eles ainda não tinham acesso a todas as cartas, a todas as orientações, então eles erraram muito, e os erros deles trazem doutrina firme para a igreja dos nossos dias. Então eles erraram para que nós não errássemos como eles. Quem está entendendo? Tá? Então estamos juntos. Eles erraram para que não errássemos hoje. Então, as falhas cometidas foram corrigidas pelo apóstolo Paulo com a carta, a primeira carta e a segunda carta e todos os textos da palavra de Deus. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que deve nos ajudar a crescer no tempo do avivamento, no tempo em que Deus está separando pessoas, despertando ministérios. Olha quanta coisa boa. Agora pela manhã, um pouquinho antes das 9, estivemos ali num encontro de oração, eu, Camila, Elizabeth e a Rosângela, um momento maravilhoso do céu na terra. Agora, se nós não entendermos o propósito do Espírito Santo em separar alguns para o campo missionário, quem se lembra aí, Atos capítulo 13, enquanto a igreja adorava, cantava, estava servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, quem se lembra disso? Separai a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E assim fizeram, impuseram as mãos e disseram: olha, podem ir, porque a igreja aqui vai sustentar vocês. E a igreja de Antioquia sustentou a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Várias igrejas foram plantadas na Ásia, Europa e naquelas regiões ali do Oriente Médio. Várias, muitas. Por quê? Porque o Espírito Santo usa uns para oração, outros para revelar direcionamento, outros para fazer sinais e maravilhas, outros para ensinar pedagogia, outros para ensinar a palavra, outros para receber muito bem no estacionamento, outros para receber muito bem aqui na recepção, outros para servir as crianças, juniores, adolescentes, jovens, terceira idade. É o mesmo Espírito distribuindo os dons à igreja para que todo o corpo seja saudável, para que todo o corpo cresça, para que todo o corpo amadureça, até que todos, repita comigo, até que todos cheguemos à plenitude do varão perfeito. E o varão perfeito não é o Mateus, não é o José, não é o Osorimar, não é o Fábio, é Jesus. Então, a escala não para nunca, só vai parar no céu. Só para no céu. Então há crescimento a ser desenvolvido, e nós queremos que todos, repita comigo de novo, todos cheguemos à estatura do varão perfeito que é Jesus. Para isso foram levantados apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, exatamente visando a edificação do corpo, o amadurecimento do corpo. Uma igreja que começa a crescer numericamente, uma igreja que começa a fazer diferença na vida das pessoas que a comportam e vai começando a abençoar as pessoas de fora e de dentro. Essa igreja está cumprindo um propósito do céu na terra. O reino de Deus está aqui. Eu vou repetir, talvez você não saiba a importância disso que eu estou falando agora, mas um dia você vai entender melhor e com mais clareza. O reino de Deus está aqui.
O reino de Deus está aqui. E nós temos que orar muito, jejuar muito, para não atrapalharmos o que Deus quer fazer. Para um pastor, não existe dia melhor que pregar preventivamente. Aleluia! É muito bom pregar preventivamente. Já aprendemos um pouquinho se a saúde física, mental, pode ser trabalhada anteriormente. Nós estamos hoje prontos para receber um sermão, uma palavra de Deus preventiva, porque nós não estamos divididos. Amém, queridos? Nós não temos facções, amém? Aqui não tem gente dizendo que eu sou do Mário, eu sou do Paulo, eu sou do Ozorimar, eu sou do José. Não, aqui nós somos de Jesus. Que já temos maturidade suficiente para entendermos que a glória é dele, o poder é dele, ele é o Senhor, ele é o cabeça. E todos nós juntos, vamos crescer para a glória dele, para o louvor dele, fazendo diferença na vida das pessoas. Todas as vezes que você pensar em vir para a igreja, pense também naqueles que não estão vindo por diversas razões. Pense também naquele irmão que estava tão firme, tão forte, e de repente desapareceu. Para onde ele foi? Não vamos viver apenas olhando para nós mesmos, mas para as outras pessoas também. E assim nós vamos edificar, encorajar, fortalecer e fazer com que todos alcancem o mesmo compromisso e comprometimento que nós temos em Jesus. Queridos, Coríntios, uma igreja para não imitar. Nós estamos hoje na primeira mensagem da série, aos domingos pela manhã. Corinto, uma igreja dividida. 1 Coríntios 1, de 10 a 17, é o texto que vamos ler daqui a pouco. A carta aos Coríntios é o reflexo de uma comunidade cristã que estava andando na contramão da palavra de Deus, ainda que fossem santificados para serem santos. É assim que Paulo abre essa carta. Porque Deus não nos chamou para a impureza. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8. Porque Deus... Vamos juntos? Não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o quê? O seu Espírito Santo. Então você vai ler a carta de Paulo aos Coríntios, e você vai ver que ele abre exatamente assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo, e é este Espírito que te santifica. Agora o seu processo na caminhada com o Espírito Santo é em obediência e se purificando das impurezas, das imundícias e das coisas desta vida. Quem entendeu, diga amém. Então você é uma nova criatura. Você vai tropeçar, você vai cair, alguém vai te ajudar, mas você foi chamado para viver uma vida reta, justa, digna, santa, poderosa em Cristo Jesus. Amém? Você foi chamado para isso. Não podemos permanecer no erro, no pecado. Corinto era uma igreja dividida porque se afastou do ensino preciso das Escrituras. A igreja saiu da esfera espiritual do reino de Deus para buscar referência nos homens que foram usados por Deus para os instruir. Quando alguém dizia, eu sou de Paulo, eles estavam dizendo assim, olha, o meu apóstolo é melhor do que o seu, que te evangelizou. E estas coisas, queridos, só dividem a igreja. As preferências. As preferências causam mal, não apenas na família. Ora, se na família um filho descobre que o pai e a mãe têm predileção por um, o que acontece com ele? Entristece, revolta, e a depender da personalidade dele, depressão, e por aí vai. Então, se na família faz mal, imagine na igreja. A nossa predileção na igreja precisa ser pelo Espírito Santo. A nossa predileção na igreja precisa ser por Jesus, por Deus e o que Ele está fazendo.
Quando nós saímos de casa, eu estou indo adorar a Deus, eu vou abençoar pessoas, eu vou levar pessoas para a igreja, eu vou dar carona na volta, eu estou servindo ao Senhor, eu estou me doando para o Senhor. O que você vem aqui e recebe do púlpito, os louvores, as consagrações, a palavra, é o plus, porque você já está adorando ao Senhor, você já está servindo ao Senhor. Você vem aqui e canta, você vem aqui e adora ao Senhor, você vem aqui e presta culto ao Senhor. E nós temos grande alegria em ver cada um de vocês aqui, mas maior alegria ainda é quando a gente envia vocês para os lugares onde vocês vão ter convivência, relacionamentos, porque uma igreja, ela só continua em unidade quando as famílias estão unidas, quando não há divisão na família, quando não há problemas na família, a igreja sente esse reflexo. Se as famílias estiverem saudáveis, a igreja também vai estar saudável. Se as famílias estiverem enfermas, doentes, cheias de problema, vai se refletir na igreja, porque toda doença gera custo, e custo é dinheiro, e custo é tempo, e por aí vai. Precisamos ser saudáveis espiritualmente, e o apóstolo Paulo há de nos ensinar muito por meio desta carta. A igreja de Corinto teve ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo como fundador e instrutor por 1 ano e meio. Tudo o que era necessário no início de sua jornada lhes fora ensinado com precisão, mas em pouquíssimo tempo, as preferências e a cultura da cidade passaram a nortear a igreja. Por isso que você olha para a carta de Paulo aos Coríntios e você se assusta. Como é que isso veio a acontecer? É uma igreja de Jesus, como é que isso tudo estava acontecendo lá dentro? Queridos, quando Deus mandou Moisés repetir diariamente a lei para o povo, é porque nós somos suscetíveis a mudanças, a influências. Há muita coisa tentando tirar de você a semente do evangelho, da graça de Deus, querendo te conduzir por um outro caminho, para uma outra direção, que não é a vontade de Deus. Ontem, pregando no 12º aniversário da CIB, aqui em Maricá, Segunda Igreja Batista em Maricá, eu estava falando sobre isso. Pastor que nessa geração imagina que é pastor de um determinado rebanho, seja ele de 200, de 100, de 50, de 1000 pessoas, se ele pensa que só ele está falando com a sua igreja, ele está completamente enganado. Como assim, pastor? É simples. Quando você voltar para casa, no seu carro, você vai ouvir Juan Ribe Palharim. O outro vai ler e vai ouvir Edir Macedo, aleluia. O outro vai ouvir R.R. Soares. O outro vai ouvir, quem mais? Luciano Subirá. E o outro vai ouvir, aí você coloca o seu preletor preferido, e você vai ouvir, e você, muitas vezes, ou quase sempre, você vai ser muito mais influenciado por aquilo que aquela pessoa está te dizendo para aquela semana, do que propriamente o que o púlpito está te dizendo para a sua vida toda. Nós estamos vivendo num tempo da caixinha de promessa. Quem se lembra aí da caixinha de promessa? Era uma bênção. Claro que era uma bênção. Na hora do culto doméstico, estava lá a caixinha da promessa, você pegava cada um dos seus irmãos, lá em casa era muita gente, cada um pegava, quase faltava na caixinha de promessa. E quando, isso eu fazia, você nunca fez isso, mas eu fazia, que eu olhava, botava lá de novo. Quem nunca fez isso, que dê a primeira gargalhada. Então hoje, em justa medida, nós temos muitas pessoas falando sobre a Bíblia, ensinando sobre a Bíblia, e graças a Deus, é muito bom, alguns são excelentes, mas outros são nocivos à sua saúde mental, física, emocional, financeira. E nós precisamos discernir. Por isso que um sermão preventivo é melhor do que um que vai, quem sabe, fazer uma cirurgia de grande porte. E nós estamos, queridos, felizes por poder ensinar a uma igreja que está amadurecendo na palavra.
que está crescendo com alimento sólido, para que o exercício dos dons espirituais na igreja não causem tumulto, divisão, distúrbios, porque nós sabemos que a cada um foi dado, da parte do Espírito Santo, um dom. Tem gente, queridos, que é generoso, mas elevado à 15ª potência, é generoso. É generoso. E isso vem de quem, pastor? Vem do Espírito Santo. Mas pastor, e o avarento veio também do Espírito Santo? Não, veio do outro lado, que eu não preciso falar. Que ele é amante do dinheiro. Ele quer o dinheiro, pelo dinheiro, e para ter o dinheiro, e não reparte, e não empresta. E ninguém vê a cor do dinheiro dele, nunca. Deus não te fez para isso. Deus é doador, nós também somos doadores. Ele deu o seu melhor, nós também procuramos dar o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, dos recursos, da nossa vida, da inteligência que Ele nos deu, da capacidade que Ele te deu, nós procuramos fazer sempre o melhor. E é tão bom ver que a igreja tem estado em vários lugares da sociedade, abençoando e multiplicando o céu nessa terra. Mas a igreja de Corinto estava envolvida diretamente com a cultura da cidade, rapidamente se desviou. Também uma igreja muito comentada, a igreja dos Gálatas, o apóstolo Paulo falou com todas as letras: eu estou perplexo, eu estou surpreso, eu estou assim, impressionado, como tão depressa vocês deixaram a graça de Cristo para voltar às práticas da lei. E ele vai chamar de maldito todo aquele que faz com que nós voltemos a algo que Jesus selou. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo de Jesus, porque Ele teve poder e capacidade para cumprir toda a lei. Nós não temos condições de cumprir lei nenhuma. Nenhuma. Jesus veio e cumpriu por nós. Ele tomou a maldição da cruz, que era da lei também. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Ele assumiu essa posição para que eu e você nunca disséssemos: eu mereço ser salvo. O mérito é todo dele. Você é salvo graças a Ele, que cumpriu nele mesmo toda a lei. Você não perde o que Ele te deu. Se você perde, não é seu. O que é seu, Ele deu, e vai cumprir até o final. E vocês vão ver isso na carta de Paulo aos Coríntios. Uma igreja, olha, tem um texto de Paulo, depois eu vou trazer direitinho aonde é que está, mas é em Coríntios também. Ele vai dizer assim: eu já entreguei o corpo dele para o diabo, para ele aprender a não blasfemar, para que no dia de Cristo ele seja salvo. E aí? Como é que faz? Quem já viu aqui o livro, já leu o livro Maravilhosa Graça? Ninguém. Ah, uma pessoa lá atrás. Mas pastor não vale, pastor Davi. Maravilhosa Graça. De Brennan Manning, quem já leu aqui o Evangelho Maltrapilho? Alguém já leu? Lá já leu. Aqui já leu. Aqui já leu. Nós temos que ler mais. Nós temos que ver, viver, aprender aquilo que a Bíblia já mostra que temos e somos. Você sabia que você é herdeiro de todas as coisas? Todas as coisas. Todas as bênçãos espirituais já estão sobre a sua vida, Leonardo. Todas. Todas. O que é necessário fazer? Manifestá-las. Como é que manifesta, pastor? Jejum, oração, palavra, joelho no chão, dependência de Deus. Deus vai falar e você vai agir de acordo com o céu na terra, para cumprir um propósito do céu. Todas as vezes que você é chamado por Deus para realizar alguma coisa, sinta-se privilegiado, mas Ele vai te usar depois que te purificar. Depois que Ele tratar você. Então, quando você estiver sendo tratado, não reclame. Quando você estiver sendo envergonhado, não reclame.
Quando você estiver se sentindo para baixo, porque ninguém te olha, não reclame, é Deus que está tratando você. É Ele quem está te humilhando, até que você esteja prontinho para ser usado. É assim que Ele faz. Antes da exaltação, tem cárcere. Quem se lembra aqui de José? Antes de ser governador, traído, invejado, perseguido, maltratado, caluniado, difamado, mas depois foi o Salvador do mundo. Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. O nosso Deus quer que sejamos puros e santos. Assim está escrito: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a imagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Quero trazer aos irmãos algumas afirmações bíblicas para tratarmos a igreja quanto à divisão. Nós aqui não temos predileção por pessoas, por pastores, por diáconos, por líderes de célula, por pessoas. Nós pretendemos ser uma igreja de todos e para todos, aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, chamados para a luz, para revelar as trevas do mundo e trazê-los também para essa transformação maravilhosa que só o Evangelho da Graça pode fazer nos nossos corações. Primeiro apontamento: onde há divisão, o diabo se levanta por meio daqueles que não creem. Eu vou repetir: onde há divisão, o diabo se levanta, exatamente para, por meio dos que não creem, gerar discórdia, gerar divisão. Nós já falamos aqui sobre o cristão ateu. Infelizmente, queridos, dentro da igreja, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Precisamos ser maduros para entendermos o que Deus fala por meio da palavra e o que Ele quer fazer para este tempo, para estes dias, por meio de pessoas que se dispõem a cuidar de outras, como vocês viram aqui. Pessoas que se levantam para investir e receber investimento da igreja para ir aos campos. E pessoas que nunca irão à Amazônia ou a qualquer lugar do mundo, mas vai ajudar financeiramente, generosamente, com recursos que talvez seja fruto de sacrifício dela. O nosso Deus quer usar você. O nosso Deus quer tratar com você. Mas eu e você precisamos ter isto em mente: eu não posso estar com problema nenhum com ninguém. Se eu estiver em litígio com Ozorimar, eu sou um hipócrita se vier aqui pregar, cantar. O adversário trabalha naqueles que não creem,
Quem crê, perdoa. Quem crê, ajuda. Quem crê, é paciente. Quem crê, sabe a hora certa de falar, sabe a hora certa de fazer, porque o Espírito Santo de Deus, ele não causa confusão. Ele faz na hora certa, no dia certo, no horário certo. A divisão é um problema, e eu quero ler com vocês Atos 14, 1 a 7, só para vocês verem o que o Espírito Santo estava fazendo, e o que aqueles que ouviram e decidiram não crer, o que eles são capazes de fazer comigo e com você. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Leiam comigo agora. Ali falaram de tal forma que veio a crer em Icônio, é porque a versão está diferente, mas vamos lá, Atos 14, de 1 a 7, em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Queridos, deixa eu dar uma pausa aí para mim, Natália. Paulo e Barnabé pregaram de tal forma que grande multidão, não foi uma multidão, foi uma grande multidão acreditou. Só que teve gente que não acreditou, e quem não acredita é um problema. Porque ele vai perseguir a obra de Deus. Lembra de Paulo, como ele era perseguidor e depois se tornou perseguido? Porque ele não cria que a mensagem do Evangelho em Jesus era verdade. Ele entendia que era uma seita, ele entendia que precisava aniquilar aquele caminho. Por isso que eu e você precisamos estar em oração, atentos ao que Deus está falando por meio da palavra, mas atento também à direção que Deus está dando por meio do Espírito para esta igreja, para amanhã você não criticar quem está servindo no sopão, para você não criticar quem está fazendo o ensaio de Páscoa, para você não criticar os diáconos que estão reunidos em oração. Por que critica? Porque você não entende que cada um foi levantado por Deus na igreja com uma tarefa específica. Então você acha que todo mundo tem que estar onde você está, é engano seu. A igreja é um corpo, nem todo mundo pode estar dentro da cozinha. Não é isso, Silvia? Não é isso, Márcio? Nem todo mundo vai estar dentro da cozinha. Agora, quantos aqui já serviram na cozinha da igreja? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Já serviu. Pastor, já ajudei. Agora, é todo dia que você está lá? É todo dia que você vai lá? É toda convocação para servir que você vai lá? Não é. Mas quando foi necessário, você estava lá, servindo, ajudando, abençoando. Às vezes você olha para a igreja hoje, nesse movimento, e você fala assim, como eu queria ter 10 anos a menos. Como eu queria ter 20 anos a menos. E alguns, né, pastor Mário? Como eu queria ter 60 anos a menos. Maldade, né? Tudo que você fez ao longo da sua vida cristã está anotado. Tudo o que você fez. Não é o que você não fez, é o que você fez. Já fez. Você está vivo, você ainda vai fazer muita coisa. Mas a Bíblia vai dizer assim para nós, olha, Deus não é injusto para se esquecer de todo o trabalho que você fez e do que ainda você vai fazer. Está anotado. Está anotado. Então, se você está vivo, vê se a pessoa que está do seu lado está respirando. Se estiver respirando, está vivo. Se estiver vivo, fala para ele assim, olha, Deus ainda vai te usar muito. Vai te usar muito. Talvez não na velocidade que você gostaria. Talvez não. Mas Ele vai te usar muito. Ele vai te usar muito. Quando Elias foi para a presença do Senhor, e é muito interessante isso, eu não sei como você ficaria se você soubesse que Deus ia te levar a tal dia, tal horário. Eu não sei como você ficaria. Mas eu vejo pelo texto que Elias estava assim, desejando muito que aquilo acontecesse. Mas Eliseu não saía de perto dele. Quem se lembra disso?
Elias ia para cá, estava Eliseu do lado. Elias ia para lá, está Eliseu do lado. Elias ia para cá, Eliseu do lado. Aí Elias falou assim: cara, eu acho que você está me atrapalhando. Acho que Deus está querendo me levar e você não sai do meu lado. O que você quer? Fala o que você quer que eu vou pedir a Deus para você. E ele pediu unção dobrada do Espírito dele. Aí Elias: rapaz, coisa difícil você pediu. Se você me vir... Daí eu deduzo que o problema dessa pergunta de Elias para Eliseu foi exatamente o fato de Eliseu estar seguindo ele. Tanto que quando Elias toca nas águas com o seu manto, e as águas do Rio Jordão se abrem e ele passa seco, nem assim Eliseu ficou do lado de cá. Eliseu foi com ele. E na volta, agora Eliseu vai fazer um teste. Onde está o Deus de Elias? Pegou lá com toda a coragem e bateu com o manto de Elias, que agora pertencia a ele. O que aconteceu? Falhou? Falhou? Não falhou. O que aconteceu? O mesmo que Elias. Sabe o que isso quer dizer para a gente hoje, queridos? Bem alegoricamente, é que o mesmo Espírito que estava sobre Elias está sobre nós hoje. É o mesmo. Assim como ele era homem, como eu e você, o texto de Tiago vai dizer isso. Elias era homem exatamente como nós. Quem já leu isso? Mas orou. E o que aconteceu? Quando ele orou, no sol, a terra não parou. A gente aprendeu que a terra que parou, né? Mas eu acho que, em se tratando de milagre, acho que o sol mesmo que parou. Pois bem, se é milagre, milagre é sempre ao inverso, né? Então, orou de novo. Ele orou, parou de chover. Orou de novo, não choveu? Esse contexto de fé, esse contexto de oração, esse contexto de dependência de Deus, é para nós hoje também. Queridos, quem disse que cristão, quem disse que igreja não passa por escassez? Não passa por escassez? Quem disse que igreja não passa por apertos? Claro que passa, irmãos. Querem ver fazer uma enquete aqui rapidinho? Quem depois que o pagamento sai, ainda tira onda? Quem está entendendo? O pagamento saiu, você ainda solta fogos aí, ainda dá para fazer um monte de coisa depois que você paga tudo. Ninguém vai me atirar uma pedra? Vocês são um reflexo da igreja. Está difícil aí? Vai estar difícil aqui também. Vai ter suprimento aí? Sim ou não? Vai ter suprimento aqui também. Não é para você se desesperar. Nós não podemos falar daquilo que a gente não experimenta, daquilo que a gente não vive. O nosso Deus, Ele faz o suprimento chegar na hora certa, no dia certo. Mas se não acreditarem, podem perseguir. Se não acreditarem na palavra, podem trazer problemas, que não acredita. Quem não acredita, ele vai gerar problema. Agora vejam bem, eles estavam pregando, muitos creram, e quem não creu, incitou os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Verso 3. Vamos juntos. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Olha a divisão aí. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. De onde nasceu essa perseguição? Da incredulidade. De onde veio maus tratos e problemas aos apóstolos? Por causa dos incrédulos, por causa daqueles que não creram. Por isso que nós precisamos crer. Jesus disse para Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Segue aí o texto, verso 6. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. Verso 7. E ali, o quê? Mantenha essa tela. E ali ficaram com medo,
ali desanimaram, ali disseram, isso não é para nós, ali vamos voltar atrás, foi isso? Não. O que eles estavam fazendo? Anunciando as boas novas. O que Jesus mandou a gente fazer? Anunciar as boas novas. Ele falou para a gente anunciar as boas novas quando tudo está favorável, quando tudo está dando certo, quando há grande provisão. Não. É para anunciar sempre, de dia, de noite, de tarde, no hospital, no caminho para casa, é para falar a tempo e fora de tempo. Você não precisa esperar a sua oportunidade para vir pregar. Você pode pregar todo dia, toda hora, aonde você estiver. Você pode fazer isso. A divisão, ela não para o evangelho. Aleluia. Os problemas, os que não creem, os que perseguem, os que fazem mal à obra do Senhor, eles nunca tiveram. Tem uma canção que eu gosto muito, eu nunca sei a letra, mas eu gosto muito, não é? E eu acho que a gente pode fazer uma adaptação, a gente pode colocar alguns outros, além de o Coliseu, além dos romanos, além da perseguição toda que é a igreja, os incrédulos também não pararão a igreja do Senhor. Não vão. Não vão. Me lembro, estávamos aqui em Cachoeiras fazendo uma conferência na época com Ágatos, e na praça colocamos lá o nosso equipamento de som, e Davi colocou, ao invés de 110 era 220, queimou, o cheiro de fumaça queimou, nós fomos no gogó mesmo, e cantamos, pregamos. No final, à noite, a igreja estava cheia, pela manhã tinham 4 pessoas, com o Ágatos 9 pessoas, à noite a igreja estava cheia, várias famílias. Quem é aqui mais antigo se lembra, eu não sei quantos são tão antigos assim, que vão se lembrar do pastor Permínio, que foi da igreja aqui de Cachoeiras de Maricá. Alguém lembra? Ou só eu? Nem Léo? Ah, Patrícia lembra. E Patrícia é novinha, mas lembra. Estou tentando te ajudar, Patrícia. Patrícia lembra. Então teve um problema lá, gravíssimo. Esse pastor infelizmente tropeçou. Ele não está mais aí na área, mas teve um problema seríssimo e várias famílias da igreja abandonaram a igreja foi para o fundo do poço, muita gente, uma divisão tremenda, uma coisa terrível. E nós fomos a essa igreja, então pela manhã só tinham 4 pessoas, sabe aqueles 4? Sabe aqueles 4? De vez em quando o pastor Marcos Panicé, lá de Salvador, me liga, e ele fala assim, na época em que nós vivemos aqui um tempo muito difícil, antes da minha chegada, e ele dizia assim, a irmã Estela está sentadinha, não está? Assim, tá, então a igreja vai ficar de pé. Eita! Queridos, se nós tivermos raízes em Cristo, ninguém abala a gente. Quem aqui já sofreu na igreja? Já sofreu na igreja? Já tomou uma pedradinha de leve, hein, Mauro? Mauro Ferreira, já tomou, Mauro? Uma ferradinha, assim, uma... Quem mais já? Já, Letícia? Já. Agora, quem já fez isso também? Não precisa levantar a mão, não. Às vezes você faz involuntariamente, mas não faz. Às vezes você faz sem querer, não é por maldade, não. Você fez. A carne entrou ali, e ali gera um problema, que gera uma divisão, e você não... Aí depois Deus corrige tudo, conserta tudo. Igreja, queridos, é lugar de paz, mas nós precisamos ser os promotores dela. É lugar de paz, mas se nós deixarmos a nossa carne, a nossa preferência, as nossas ambiguidades tomar conta, a gente acaba dividindo a igreja. E quem divide a igreja é porque ainda não crê perfeitamente na palavra de Deus. Queridos, tudo o que essa igreja, eu não me refiro à primeira igreja batista em Maricá, tudo o que a igreja de Cristo na terra já passou, e me parece que quanto mais a igreja apanha, mais ela cresce. E hoje, queridos, para a gente saber disso, são diversos, são milhões de nomes de igreja, viu? E tem os nomes mais criativos, tem o cajado de Moisés, tem as cobras de Moisés, tem um monte de nomes, já viu? Queridos, ali tem gente orando, ali tem gente jejuando,
ali tem gente pregando o Evangelho, ali tem gente fazendo a obra do Senhor, tem um nomezinho diferente, mas estão lá fazendo. O nosso papel é trabalharmos para crermos na palavra, para não entrarmos no rol daqueles que não creem e causarmos dificuldades, e causarmos discórdias, e levarmos pessoas não à edificação, mas à crítica. A crítica é para quem não crê. Crê, se você crê, pode ter certeza. Não tem lá o ditado, isso não é bíblico não. Quem canta seus males espanta, isso não é bíblico não, tá? Então já estou dizendo antes de falar a frase, para você não achar que eu estou dizendo que a Bíblia diz isso. Não é a Bíblia que diz isso. Quem canta, você não conhece? Vai lá. Quem canta, não dizem isso assim? Agora, queridos, eu vou dizer uma frase que é bíblica. Orem sem cessar, vigiem, e o vosso adversário não terá nenhuma oportunidade de te usar para gerar divisão. Divisão é para quem não crê. Se Deus está no domínio e no controle, pode ter certeza, tudo se resolve, tudo, numa igreja Zorimar, tudo se resolve. Cadeira, um olhando para o outro, vamos conversar aqui, vamos chorar aqui, vamos nos abraçar e vamos levantar e vamos embora, porque a nossa jornada é grande, a obra é grande, é extensa. Então, assim, o povo ficou dividido, porque quem não crê vai gerar divisão. Vejam, palavra pregada, muitos judeus e gentios creram na mensagem e receberam a Jesus. A palavra era confirmada, os sinais e maravilhas acompanham a mensagem pregada. Isso é natural em quem está pregando a mensagem. O missionário estava lá, outras terras, e ele foi para uma aldeia indígena, e lá ele pregava o evangelho, e o cacique lá, o dono da tribo lá, ele começou a perseguir, e até que o filho dele, o filho do cacique lá, morreu. Quem já ouviu essa história? Ali, lá, joia, pronto, tem três, Deus, Filho e Espírito Santo, posso falar aqui sem problema nenhum. Então, aquele cacique falou, vai lá e chama aquele pastor, se o Jesus que ele prega é verdade, ele vai ter que ressuscitar o meu filho. Chegou lá a conversa, e o pastor foi, chegou lá, orou, o menino ressuscitou. Eu vou repetir, calma aí. Aí o pastor foi lá, orou, e o menino ressuscitou. Pensei que vocês também não crescem. Naquele momento, não apenas o cacique, mas toda aquela aldeia entregou o coração a Jesus. Sabem por quê? Quando você estiver em missão, você vai ser orientado pelo Espírito Santo a falar e a fazer o que Ele mandar. Não tenha medo. Não tenha medo. Já contei para vocês a experiência de quando estava indo ao Hospital Aliança, um pastor estava lá, ia morrer, eram os últimos dias, os segundos dele de vida, o médico já tinha falado com a família, e quando eu fui visitar, o Espírito Santo falou comigo, porque eu perguntei, o que eu falo para a família? O que eu tenho que falar com a família? E Deus falou comigo claramente, ele vai sobreviver. E eu disse para a família, aí, olha, perdoe meu Zorimar, que é o presidente do corpo diaconal. Eu estava com uma diaconisa fazendo a visita. E ela disse para mim assim, irmã Virgínia, um coração enorme. Raquel conhece muito bem. Léo também conheceu Virgínia? Conheceu. Ela disse assim, pastor, não fala uma coisa dessa. O médico acabou de falar que vai morrer. Eu falei assim, pois é, o médico está certo. De fato, pela medicina, o laudo está certinho, ele vai morrer mesmo, ia morrer. Mas só que Deus me disse que vai viver. Eu não posso trair o que eu recebi. E ele está vivo até hoje. Você já viu também milagres? Quem já viu milagre aí? Se estivermos fazendo o que Deus nos mandou fazer,
Ele vai respaldar com sinais, maravilhas, prodígios. Sabe qual é o maior sinal da presença de Deus? É a gente se convertendo a Jesus, crendo. Aquele povo não precisou ver sinais e maravilhas. Os sinais e maravilhas iam completando, confirmando. Repita comigo, confirmando. Não era fazer sinais para que o povo cresça em Jesus, é pregar o Evangelho. E se necessário for, coisas sobrenaturais vão acontecer para respaldar a sua vida, o seu ministério e o que Deus quer fazer, além do que você pensa ou imagina sobre a vida das pessoas. É mais do que a gente tem, é mais do que a gente pode alcançar. Deus fará por meio daqueles que creem, coisas extraordinárias. E eu encerro nesta manhã, são 5 para meio-dia já. A cidade ficou dividida, uns pelos apóstolos e outros pelos judeus, gentios e líderes que não creram. O resultado: perseguição, maus tratos, dor, apedrejamento, medo e fuga. A palavra segue sendo pregada, os apóstolos foram para outras cidades. Estas foram alvo da graça de Deus por meio da mensagem das boas novas. Mais sinais e maravilhas e mais perseguição, mais problema, mais escassez, mais fuga, mais receio. Queridos, nós seremos perseguidos. Eu vou repetir isso. Nós seremos perseguidos. Porque se perseguiram Jesus, se perseguiram os apóstolos, por estarem revelando o céu para a terra, prepare-se, porque você também será perseguido, e a perseguição começa dentro de casa. Lá na sua casa, você vai ser perseguido. Dentro da igreja, em alguns momentos, você também vai ser perseguido. Vai ser maltratado, vai ser pisado. Mas assim como Paulo, tenha certeza, Deus quem te chamou. Honre o chamado de Deus. Ele não nos chamou para recebermos um suco de laranja todas as vezes que fizéssemos a vontade dele. Não, queridos. Tem cruz. Negue-se a si, tome a cada dia, vem, segue-me. Quero ler o último texto, 2 Coríntios 2, 10 a 11. Vamos ficar em pé. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Agora leiam comigo. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Aonde é que Satanás trabalha? Na por meio daqueles que não creem. Então precisamos, mais e mais, dar muita atenção à palavra, à oração, ao jejum, para que nós não sejamos os descrentes, porque descrentes causam problema. Quando você tiver alguma dúvida, o pastor está aqui, o Zorimar está ali, que é o presidente do corpo diaconal, os pastores da equipe estão aqui. Você tem liberdade para perguntar, questionar, discutir, discordar. Você pode fazer o que você quiser, mas nunca seja um canal para gerar divisão, porque divisão é para quem não crê. Quem entendeu? Amém? É bom pregar preventivamente, para que a gente possa avançar.